A nossa conversa hoje em 9 minutos envolve uma alta performance, um grande desempenho de um capixaba numa das provas mais difíceis do mundo, e daí a razão de tê-lo aqui, porque essa é uma forma de pódio também. Aqui também é um lugar onde a gente presta o tributo e o reconhecimento a essas grandes atuações, principalmente porque elas podem ser inspiradoras e, segundamente, porque delas se tiram lições que se aplicam a outros campos da vida. Eu vou conversar com o ultramaratonista, professor de educação física, que recentemente esteve nos Estados Unidos fazendo a prova Berry, que é a maratona das mais difíceis do mundo, e ele que vai nos explicar em detalhes o que significou esta experiência. Carlos, prazer tê-lo aqui, parabéns. Eu, quando soube que você ia fazer a prova, eu cheguei a duvidar que existisse essa prova, porque eu conheço um pouquinho do terreno onde ela se realiza, e não acredito que o ser humano consiga sequer caminhar ali, quanto mais correr. Você conseguiu, você mais os outros conseguiram, né? Eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui nesse belíssimo programa. Né? Realmente estar lá na Bad Warrior para mim foi uma satisfação muito grande, porque lá encontro-se os maiores atletas de ultra resistência do planeta. E estar entre eles para mim foi uma honra muito grande. Concluir esse desafio uma honra maior ainda. Uhum. E o que fica depois de você ter levado? Você não chegou ao limite, você foi além do limite, né, da resistência corporal. Porque para fazer essa prova, nós temos os dados aqui, né? Você 217 quilômetros, você fez com 10 horas, inclusive, de reduzir o tempo limite, o tempo de eliminação de 48 para 38 horas, né? Então você não foi no limite, você foi além do limite. Houve um momento em que o corpo queria parar, mas a mente não deixava? Fazer outra maratona é realmente ultrapassar os limites, né? E ultrapassar os limites faz a gente perceber que a gente tem uma força, né, que nos leva além de qualquer coisa, né? Então essa prova, mais uma vez eu ultrapassei os meus limites, e assim, cada outra maratona que eu faço eu tiro uma lição para a minha vida, e nessa eu tirei mais uma lição, né, que foi a lição de que a gente tem que se arriscar na vida, né? A gente se arriscando, a gente consegue perceber que a gente consegue ir além das nossas potencialidades, né? E esse desafio realmente eu coloquei minha vida em risco, porque estar lá na Bad Warrior, na temperatura de 52 graus, realmente é colocar a vida em risco, né? Mas graças a Deus eu fui com uma equipe de suporte que me deu toda a condição necessária para que eu pudesse superar essas adversidades e conseguir chegar no final do desafio. Colocou a vida em risco, mesmo porque ali é deserto do Mojave, né? Onde está, inclusive, por extensão fica depois Las Vegas. Ali a desidratação pega a pessoa e a pessoa não sente nada, só adormece. E já era. Você sabe, né? Lá, assim, a desidratação ela é um perigo iminente. O tempo inteiro os atletas estão preocupados com isso. E, às vezes, acaba o problema ao contrário, que é o da superidratação. Ah, é? O atleta fica tão preocupado com a desidratação que ele acaba se superhidratando. E isso também gera uma série de consequências, né, para o organismo, né? Então, sobrecarrega os rins, né? Isso. Eu vi muitos atletas passarem mal, ficar estirado no chão, gritando de dor, outros que faziam vômito de 5 em 5 minutos, né? Assim, realmente, eu durante a prova eu olhava para o céu assim, em alguns momentos e pedia: Deus, por favor, não me deixe ficar pior do que eu já estou, né? Porque eu estava ruim, mas consegui continuar no meu caminho, né? Então, eu pedia para que ele me protegesse e não deixasse eu ficar pior do que eu já estava. E você, mas como é que foi a sua hidratação particularmente? Eu procurava controlar a hidratação de meia em meia hora, eu fazia uma reposição de alguma substância eletrolítica. Sim. Né? Que é uma bebida baixa de carboidratos e sais minerais para, né, manter os sais que a gente vai perdendo durante a corrida. E procurava controlar a ingestão de ar, porque de 2 em 2 minutos a sua garganta no deserto seca, sua boca resseca e você é forçado a mandar água para dentro do organismo. Então, você vai se adaptando àquilo ali, procuramos manter uma planilha, né, que eu deixava com a mão da minha equipe de apoio, de 40 de meia hora eu tenho que tomar esse suplemento, né, de 1 em 1 hora eu tenho que fazer uma reposição com cápsula de sal, para poder ir, eu correndo, eu me preocupava em correr, minha equipe de apoio se preocupava em me dar o suporte, porque eu não conseguia controlar as duas coisas, né? Porque durante a corrida o seu corpo vai em exaustão e você fica às vezes confuso, você perde noção um pouco de tempo, de espaço, localização, e a equipe tem que estar atenta a tudo isso. Você começou a correr de manhã
Passou o dia correndo, passou a noite e terminou no dia seguinte às 10 horas da noite, né? Para fazer essas 38 horas. Isso, foram 38 horas, eu larguei 8 horas da manhã da segunda-feira, dia 15, e fui finalizar a prova 10 horas da noite da terça. Vamos dar uma rebobinada rapidinho aí nessa jornada sua. Você deu um primeiro tiro de quantos quilômetros? Eu corri 42 quilômetros ininterruptamente. Fez uma maratona? Uma maratona, isso, em 3 horas e 56 minutos. Aí eu já estava programado para quando eu completasse a maratona eu parar para fazer uma refeição, comer um purê de batata, né? Aí eu parei, fiz a refeição e depois eu tinha uma outra perna de 30 quilômetros, que era o período, o trecho mais crítico da prova, quando a gente passava pelas dunas. Sim. Né? O asfalto cortava as dunas. Insuportável. Um vento quente misturado com areia na cara que mina a força de qualquer ser humano, né? E ali a equipe teve presente o tempo inteiro, com gelo na cabeça, gelo no pescoço. A gente corria com um borrifador desse de jardim, né? Que o tempo inteiro ia uma pessoa atrás de mim, me molhando, e a gente ia, né, dando seguimento até completar essa segunda perna de 70 quilômetros. Aí paramos, fizemos uma piscina de gelo, né? Me alimentei novamente, a minha esposa, ela fez parte da minha equipe, então ela preparou um macarrão, cozinhou um macarrão, me alimentei com macarrão. E aí a gente saiu por volta de 6h30 da tarde, já com o sol baixando, para a gente encarar, né, 2 cordilheiras, né, e aí para chegar no final da prova. A gente atravessa durante o percurso. Aí você retomou no outro dia, mas você passou a noite correndo. À noite, essa parada estratégica, ela foi fundamental. Na tarde do primeiro dia. Isso, nos 70 quilômetros, que eu parei, eu cheguei 4h30 da tarde e só voltei a sair 6h30. Você deu uma parada de 2 horas? 2 horas, isso. Aí eu voltei, ainda já estava um pouco de vento quente, o calor, mas já começou a diminuir. E aí, quando a temperatura caiu dos 52 para os 38 graus, aí eu consegui imprimir um ritmo forte, né? E eu consegui uma boa recuperação, que foi até o amanhecer do dia seguinte. Aí quando o sol começou a nascer novamente, comecei a sentir um pouco de tontura, fiquei muito confuso, a equipe de apoio às vezes me perguntava o que eu queria comer, o que eu queria beber, e eu não conseguia responder essas perguntas básicas. E aí eu senti a necessidade de tirar um cochilo, né? Então eu falei com a minha equipe de apoio, preciso dormir pelo menos 20 minutos. Aí o carro parou, eu deitei na sombra do carro por 20 minutos, aí eu levantei, e aí eu continuei. Mas retomar uma corrida depois exige esforço mais acentuado ainda, não? Porque quando cada vez que você para, quando você volta, sua musculatura dá uma resfriada. Exatamente, então é muita dor na perna, é muita dor no trapézio. Então é um esforço mental muito grande que você tem que fazer ali, que você tem que continuar, e daqui a pouco a sua cabeça ela pensa numa coisa que te motiva, e você vê que você está com energia ainda, e você acaba voltando a correr, e você segue em frente e vai embora. Então a equipe fazia a navegação, né? Você tinha metas intermediárias, tipo assim, eu vou andar determinado tempo ou determinada distância? A gente tinha feito o planejamento que a gente ia parar nos 70 quilômetros. Sim. Né? E depois a gente iria parar só lá no final faltando 14 milhas para a final da prova, faltando 21 quilômetros, né? A gente vai parar lá, só que aí nesse meio caminho o corpo não aguentou, eu tive que tirar esse cochilo. Então a gente já fez o planejamento, a gente planejou as nossas paradas, sendo que em algum momento poderia surgir uma necessidade que a gente teria que parar. Em que momento você deve ter sentido uma dor insuportável, que só não parou porque pensou, não vou estragar o que eu fiz até agora? Quando eu estava já faltando mais ou menos 40 quilômetros para chegar ao pé da montanha, 60 quilômetros para acabar a prova, já era meio-dia do segundo dia e eu estava com necessidade de almoçar, comer alguma coisa. E aí a minha equipe de apoio queria que eu parasse no meio do sol, né, para eles fazerem um macarrão para eu me alimentar. E eu não queria parar, porque eu queria chegar direto na cidade. Só que ao mesmo tempo eu estava fraco e não queria parar, porque se eu parasse naquele momento ali, eu acho que eu não teria condições de voltar para a prova, porque eu já não estava aguentando mais aquele calor. Eu já queria acabar com aquela agonia, aquele sofrimento, que estava sendo um sofrimento para mim. Então, e eu baixei a cabeça e falei com a equipe, não vou parar, e eles aceitaram a minha decisão e foram comigo até a cidade, né, de Lone Pine, que ficava no pé do Monte Whitney. Né? Quer dizer, você passou 2 dias correndo num calor de mais de 50 graus.
Não estou nem incluindo a noite, não, porque a noite... Estou falando 2 dias inteiros. Você passou 2 dias inteiros correndo no calor de quase 50 graus. 2 dias inteiros. E 50 graus não é uma temperatura que você não dá para você explicar. Só a pessoa indo lá e sentindo na pele que é aquilo ali. Porque sobe do asfalto. Do asfalto sobe insuportável. O negócio não é insuportável. Você, vem cá, ninguém chega numa maratona dessa, numa prova dessa, simplesmente se inscreve. Existem pré-requisitos. Que pré-requisitos você cumpriu para poder se habilitar a essa competição? Para essa prova, o meu requisito que eu atingi, que na verdade são 3 pré-requisitos que a organização ela coloca, né? O primeiro é o atleta já ter feito essa prova, o segundo ele ter feito no mínimo 3 provas de 100 milhas, que dá 160 quilômetros, ou o terceiro é ele ter feito prova chamada Brasil 135, que o pessoal chama de BR 135, que é uma outra maratona de 217 quilômetros que acontece aqui no Brasil, na Serra da Mantiqueira. E eu participei de 2 edições. A primeira eu fiz 37 horas e na segunda, que foi em janeiro desse ano, eu fiz em 32 horas e consegui a 4ª colocação, né? E isso me deu a chance de correr lá nessa prova no deserto. Carlos, façanhas como essas façanhas de alta performance normalmente, e principalmente que envolvem resistência, trabalho de planejamento, mobilização de equipe, elas são muito usadas depois pelos atletas para palestras motivacionais. Você está pretendendo incursionar por aí? Eu estou começando a trabalhar num projeto para poder montar um material que me dê suporte para poder fazer esse tipo de palestra. E hoje o que eu estou fazendo é a campanha para ajudar a PAI de Vila Velha, né, com a instituição hoje que trabalha com a educação e a inclusão das crianças e adultos com deficiência, né? Então, eu faço ações, né, para poder levantar fundo para essa instituição. Então, para ir para a Bedwater, eu lancei a campanha Carlos Guzmão e a PAI juntos na Bedwater. Eu fazia uma venda simbólica de quilômetros, cada quilômetro custava R$5, né, a pessoa fazia doação para a PAI e me mandava um comprovante e eu ia juntando esse montante. E todo final do ano eu costumo fazer um desafio solidário que eu corro 20 horas ininterruptamente, né? E esse desafio ele é para arrecadar brinquedos para fazer festa de Natal das crianças. E esse ano, né, a partir de novembro, dezembro, eu vou estar lançando o 3º desafio solidário para arrecadar brinquedos de Natal para as crianças da PAI de Vila Velha, para fazer um Natal mais feliz dessas crianças. Eu agradeço muito, Carlos, sua presença aqui. A gente se congratula mesmo com você por essa belíssima vitória, essa belíssima façanha. Parabéns. É bacana saber que a gente tem aqui no Espírito Santo, a gente com esse pico, essa garra, com essa, principalmente, determinação. Eu que agradeço a você a oportunidade, agradeço também a todas as pessoas que me apoiaram, me incentivaram, os meus patrocinadores, Apoio Andame, Richwood, ao grupo dos corredores capixabas e todos os corredores que se empenharam e me ajudaram para poder conseguir chegar lá na Bedwater e conseguir esse bom resultado. Aqui para o Espírito Santo, fazendo história, né? Em 9 minutos a gente contou com a presença do campeão, desse campeão Carlos Guzmão, maratonista, professor de Educação Física. Até já. Sou passageiro.